Boa tarde a todos. Vamos, nessa tarde, finalzinho de tarde, início de noite, nós vamos dar continuidade do tema que nós começamos nessa manhã, na manhã desse dia, é sobre vivendo um relacionamento saudável. E nessa tarde eu quero que continuemos a pensar sobre esse tema, considerando a questão dos relacionamentos. Nós vamos falar sobre dois tipos de relacionamento: relacionamento de amizade e o relacionamento fraterno, fraternal. Então vamos dar sequência aí, começando pelo relacionamento de amizade. A amizade é a relação afetiva entre os indivíduos, é um relacionamento que as pessoas têm afeto e carinho por outra pessoa, que possuem um sentimento de lealdade, de proteção, etc. Algumas bases do sentimento de amizade são a reciprocidade do afeto, ou seja, como já falamos, em todos os relacionamentos, nunca o relacionamento ele é unilateral, ele exige a mutualidade. Então tem que haver essa reciprocidade, é recíproco, é de um para com o outro, e vice-versa. Reciprocidade do afeto, ajuda mútua, compreensão e confiança. A Bíblia nos dá algumas orientações sobre a amizade. Eclesiastes 4:10 vai dizer o seguinte: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4:10. Então, se um cair e não tiver quem o levante, essa pessoa é pobre, porque ela está sozinha, no mundo, nem amigos ela tem. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecidos sozinho? Tem algumas pessoas que, por mais que tenham um cobertor potente, ainda sente frio, porque sozinho não consegue se aquecer. Eclesiastes 4:11, O amigo ama em todos os momentos. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Então, o provérbio ele trata essa questão da amizade, do ponto de vista mais profundo, trata que o irmão, um irmão mais chegado, aliás, um bom amigo é mais chegado que um irmão. Uma boa amizade, ela é tratado, ela é considerado como se um relacionamento mais próximo do que um irmão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, Provérbios 27:17. E esse afiar tem a ver com a forma com que nós tratamos as pessoas, com que desenvolvemos nosso relacionamento, respeitando, resolvendo as diferenças, superando as diferenças. Então, afiar o ferro é quando um ferro ele está rompendo o outro, ou ele causando um atrito no outro, ambas as partes sofrem um desgaste e ao mesmo tempo elas são preparadas. Então, assim também os nossos relacionamentos, quando eles têm algum tipo de problema, para que ele seja retomado, é preciso sofrer algum desgaste em ambas as partes. E aí há um relacionamento saudável. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes 4:9. Então, o livro de Eclesiastes ele trata dessas questões de sabedoria, e aplicada aos relacionamentos, elas são importantes nós observarmos no nosso dia a dia, porque muitos relacionamentos se dão por problemas, se desgastam e se acabam porque ninguém está disposto a pagar um preço, ou seja, ninguém está disposto até a ceder, quando há um conflito, quando há um desentendimento, para que o bem-estar seja resgatado e possa se conviver harmonicamente. Jonatas, ele foi um grande amigo de Davi. Aqueles que conhecem a história de Davi, conhecem Jonatas, que era filho de Saul, como um grande amigo de Davi, que considerou a Davi, mesmo
tendo respeito pelo pai também, né, ele tentou algumas vezes interceder por Davi, porque Saul, como rei, ele perseguia Davi por inveja, porque Davi foi aclamado, né, como um rei, como um general, como aquele que ganhou batalhas muito mais do que Saul, e causou então um grande ciúme em Saul, e Davi tornou-se então perseguido por causa do ciúme de Saul. E Jonatas, que era o filho de Saul, ele era tão amigo de Davi que ele observava as atitudes do pai quando tomava algo assim na perseguição contra Davi. Então, Jonatas, esse grande amigo de Davi, ele o ajudou. Ele era filho de Ainoã e Saul, que foi um rei desobediente a Deus e que invejou Davi e tentou matá-lo. Jonas e Davi haviam feito uma aliança, né, onde Jonatas retirou sua capa e deu a Davi, junto com as suas vestes, sua espada, seu arco e seu cinto, como forma de aliança, né, entre essa amizade, e também um pacto quando Jonatas sabia que Davi se tornaria rei, chegaria ao trono, porque ele já havia sido ungido rei por Samuel, porque assim Deus determinara, né, enviando Samuel à casa de Jessé, o pai de Davi, e ali Davi foi ungido rei. Então Jonatas reconheceu essa unção de Deus sobre a vida de Davi, e ele sabia que ele subiria ao trono, e ele fez um pacto para que Davi preservasse a sua família, né, quando ele lá assim estivesse. E mais tarde nós sabemos, né, na trajetória de Davi, que Davi, ele honra quando ele procura se tem algum descendente de Jonatas, para que ele pudesse ser honrado, né, inclusive receber uma parte dos bens. E aí é feito essa investigação, e chegou então a encontrar um descendente de Jonatas, e assim Davi honrou, né, essa pessoa por causa da aliança que havia feito com seu amigo. O quarto tipo de relacionamento que nós vamos tratar nessa tarde é o relacionamento fraternal. E o relacionamento fraternal é o resultado do amor fraternal, né? Amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios, que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Então, ele é motivado, impelido pelo amor fraternal, que é esse sentimento de carinho muito forte, que leva a pessoa a fazer uma dedicação, né, pela figura do outro, e também faz sacrifícios que ele só faria por si mesmo. Então é algo muito importante, né, que deve fazer parte da nossa vida, um relacionamento importante, principalmente como cristãos, né, sendo cristão eu, você, né, e todos nós que somos cristãos devemos alimentar esse tipo de sentimento e esse relacionamento. Geralmente esse sentimento fraternal acontece entre irmãos, que podem ter afinidade sanguínea ou não, e também entre homens e mulheres. É um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer interesse, que não seja o fazer o bem. Então veja o quanto esse sentimento é importante e é forte, né? A pessoa ela não faz distinção se é homem, se é mulher, né? Ele não faz distinção de raça nem de gênero, mas a pessoa quer fazer o bem para aquela pessoa, então ele é impelido por esse sentimento. Fazer o bem sem jamais desejar algo em troca. Muitas vezes, né, esses sentimentos de afeto que ligam as pessoas são decorrentes não só de laços familiares, como também laços religiosos ou patrióticos, né? O amor fraternal, ele valoriza a confiança mútua. Veja aí mais uma vez a mutualidade, né? Ela está presente em todas as formas de relacionamento. E a mutualidade, ela é algo
contrário à questão do isolamento, do individualismo. Então, a mutualidade ela é algo fundamental. Então, a confiança mútua, havendo também um perfeito entrosamento entre as pessoas, porque são relacionamentos tranquilos e afetuosos, duradouros e estáveis, de um profundo compromisso. Então, tem que haver também essa questão do compromisso de ambas as partes. Então, eu quero desejar a você, né? E Paulo escreveu na carta de 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, o mesmo que Paulo desejou. Paulo disse que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então Paulo faz aí de fato, né, uma declaração de amor pelos irmãos da igreja de Tessalônica, né? Vou repetir esse versículo, ele diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, são expressões que devem nos motivar a que nós possamos melhorar a cada dia os nossos relacionamentos, né? Impelidos pelo sentimento maior que é o amor de Deus para conosco. As pessoas não trabalham sozinhas e não vivem sozinhas. Para ser bem sucedida em qualquer campo de atuação, você deve se relacionar e influenciar positivamente as pessoas ao seu redor, a fim de obter cooperação, respeito e apoio. Então ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado, então nós precisamos das pessoas em nossa volta. E como sabemos, né, manter bons relacionamentos profissionais com os colegas de trabalho, chefes e colaboradores é importante, né? É imprescindível para o sucesso na carreira, seja para um network de qualidade ou para receber a colaboração dos pares em uma equipe, ou seja, né, seja uma rede de serviço, de trabalho, ou, né, uma equipe, um grupo de trabalho. Nós precisamos manter bons relacionamentos de coleguismo na igreja como irmãos, né, como equipe da igreja. Nós precisamos manter, né, esses princípios de bons relacionamentos para que nós possamos viver um relacionamento saudável. Desenvolver sua capacidade de relacionamento interpessoal, que é o seu relacionamento em todos os níveis, com todas as pessoas, significa ampliar sua visão para trabalhar efetivamente com as pessoas, né? Evitar situações de conflitos desnecessárias, né? Porque qualquer motivozinho, se a pessoa não tiver isso em mente, qualquer coisinha já é motivo para um desentendimento. Então devemos evitar isso, né? Evitar situações de conflito desnecessário. Ler as reações e modificar a sua abordagem quando necessário. Ou seja, avaliar, autocrítica e autoavaliação. Quando a gente fala com alguém, a gente percebeu que a pessoa, né, não recebeu bem aquela forma que nós tratamos, então devemos rever isso e procurar tratar de forma diferente, porque tem pessoas mais sensíveis, né? Tem pessoas que você fala em tom de brincadeira e ela entende que é brincadeira, mas tem pessoas que você fala em tom de brincadeira, já leva a coisa a sério e já cria aí um problema. A seguir, entenda o que você deve fazer para garantir excelentes relações interpessoais. Ou seja, coloque-se no lugar do outro. Um sentimento que deve haver nos relacionamentos: empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa. Se fosse você, né, como você reagiria? Se fosse você no lugar da outra pessoa, como você encararia certa situação, até brincadeira ou outras questões? Então, a empatia. Então, coloque-se no lugar do outro. A capacidade de nos colocarmos no lugar do outro é conhecida como empatia. É um dos mais importantes princípios da inteligência emocional. Então, seja empático. Quando ele diz seja empático, é você, né, sair na rua, ver alguém sofrendo e você se colocar no lugar daquela pessoa, para que você possa também ser alguém que seja útil, compassivo, misericordioso. Cada indivíduo ele é único e rico dentro de suas singularidades. Procure honestamente ver
as coisas do ponto de vista da outra. Saiba como extrair o melhor de seus colegas, de seus parentes, de seus familiares, sempre com respeito e simplicidade. A única maneira de ganhar uma discussão, sabe como é? Evitando-a. Então, a única maneira de nós ganharmos uma discussão é evitando-a. Porque tem um ditado que diz assim: quando dois não querem, né, um só não briga. Então, quando duas pessoas não querem, então não acontece briga. Então, alguém tem que ceder e ver que o melhor em certas situações é até ficar calado. De filhos a cônjuges e colegas a pessoas podem e ficam nervosas ou chateadas. Quando uma discussão começa, raramente ela consegue fazer alguma coisa além de deixar ambos mais nervosos. Não seria ótimo evitar uma discussão desde o começo? Então, seja como um filho, né? Como uma esposa, como um marido, um relacionamento conjugal. Então, devemos sempre procurar evitar, né, esse confronto, porque se nós evitar a discussão, é uma forma de ganhar. Porque quando entramos numa discussão, quase sempre nós queremos ser vencedores. Ou seja, se um fala, o outro procura falar mais. Se um grita, o outro procura gritar mais alto, né? Se um demonstra conhecimento, o outro quer mostrar que conhece mais e assim por diante. Então, lembra, olha para Jesus, né? Olha para Jesus. Jesus é um exemplo onde Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele era Deus, e mesmo quando como Deus, ele não ousou usar essa posição divina, da sua divindade, para mostrar poder sobre os homens, sobre as autoridades que até se julgavam muito mais importantes até do que Deus. Temos que ter sempre em mente que em uma discussão, quando as duas pessoas vociferam, ou seja, procuram falar, né, fortes e com autoridade, não há comunicação, apenas ruídos, ego e péssimas vibrações. É o lado da pessoa que quer falar. Então a gentileza e a amizade podem ser mais fortes do que a própria força. Ou seja, não tente impor nada, não tente se impor, não tente impor autoridade, não tente impor a sua vontade, não tente impor nada. Quando você se mostra uma pessoa amiga e sincera, as pessoas tendem a concordar com você e cooperar, né? Veja que quando a pessoa se exalta e tal, ele procura, então ele já tenta ganhar uma batalha, né, ou ganhar uma discussão no grito. Então evitemos isso. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Já falamos sobre a reciprocidade, né, mútua. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, né, quando existe a confiança mútua, quando há empatia, quando há respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. Então são algo que nós devemos considerar. Talvez no seu relacionamento familiar, né, quase sempre tem, quando você fala com o seu marido, ou quando o marido fala com a esposa, há discussões, é porque está acontecendo esse tipo de situação. Você quer ganhar a batalha, então você não considera o outro e não considera a possibilidade do outro estar certo. Quase sempre você acha que o certo é você. A forma como uma pessoa se relaciona com os outros, na vida pessoal ou profissional, faz parte dos seus relacionamentos interpessoais, e nós precisamos cuidar, né, desses relacionamentos. Precisamos melhorar a nossa forma como nos relacionamos com pessoas, pois como cristãos nós estamos aprendendo a conviver com pessoas tão diferentes, e são com essas pessoas que nós vamos conviver no céu, né? Se você pensa, você tem a esperança do céu, então aqui é o exercício, né? Aqui é o exercício que nós estamos fazendo, um estágio, né, para nós podermos viver intensamente e praticar lá no céu. Se nós não conseguimos, né, conviver bem com as pessoas aqui, considerando que somos cristãos, que Deus é o nosso Senhor, aquele que cuida da nossa vida,
e nós temos essa esperança da eternidade, como é que nós vamos chegar lá e manter um relacionamento com essa pessoa, saudável com essa pessoa, se a gente não consegue viver aqui, não é? Então, pense nisso. Procure, então, praticar esses princípios na sua vida. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Nunca se refere a uma só pessoa. O afeto, o amor, o respeito, o carinho, a confiança, o perdão, a paciência, tudo exige a participação mútua. Do contrário, deixa de ser um relacionamento. Lembre-se de uma coisa: em toda forma de relacionamento, a primeira consideração que devemos fazer é aplicar o amor de Deus. Aplicar o amor de Deus no nosso relacionamento. Se ele não existir, haverá sempre o egoísmo, já que não consideramos o próximo, né? Sempre consideramos a nós mesmos como o fundamento, como o principal. Então, o fundamento principal é o que diz a palavra de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. Se nós aplicarmos isso, né? Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e o segundo, que a palavra de Deus diz, é ao próximo como a si mesmo. Então, fazendo assim, certamente nós teremos bons relacionamentos, seremos pessoas que as pessoas vão querer se aproximar de cada um de nós, de mim e de você. Então, apliquemos isso na nossa vida. Amém? Deus nos abençoe. Entrega a sua vida a Jesus. Aquele que ainda não tem Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida a Jesus, como diz a palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, certamente o Senhor dará uma vida abençoada a você. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe.